Fala, turma, vamos continuar a nossa série de escolhas das lições da Central, que eu tenho gostado bastante de gravar vídeo, porque eu tenho vivido bastante essa questão de escolhas na minha vida e tenho conseguido perceber o quanto é importante. O título da lição de hoje é Escolha a disciplina ao invés do arrependimento. A gente veio de 2 semanas, onde o primeiro título foi o propósito ao invés da popularidade. O segundo veio de rendição ao invés de controle. Então, se a gente escolhe seguir o nosso propósito ao invés de ser popular às pessoas, isso tem um poder muito grande. Quando a gente se rende a Cristo, ao invés de tentar controlar todas as áreas da nossa vida, isso tem um outro poder na nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre a disciplina ao invés do arrependimento. Eu gosto muito de falar desse assunto, principalmente porque eu me tornei um cara muito disciplinado atualmente. E eu tenho percebido o quanto isso impacta de maneira positiva a minha vida. Eu tô lendo um livro que chama Princípios da Sabedoria, que é bem legal. E é um guia bem interessante para a gente poder ter um norte muito legal para a nossa vida, sabia? Eu escrevi algumas coisas hoje sobre tudo que eu tô lendo que casam muito com a lição de hoje. Eu queria ler um pouquinho para vocês antes da gente começar a lição. E aí eu vou fazer uma lição bem diferente hoje, com uma dinâmica talvez que não tenha todo o plano que está escrito na Central, mas com base em tudo que eu tenho vivido a respeito da disciplina. Acho que eu posso acrescentar bastante na vida de vocês. Você não recebe o que quer da vida. Você recebe aquilo para o qual se prepara. Cara, isso é muito louco, porque a gente deseja muita coisa, a gente sonha muita coisa, mas a gente não se prepara para que essas coisas aconteçam. Então eu trago muito para a atividade física isso, né? Então eu quero emagrecer, eu quero ter bons resultados, mas eu não estou disposto a ter a disciplina necessária para que isso aconteça na minha vida. Isso vale para todas as áreas, né? Estou falando da área física, mas como fica a nossa questão espiritual? Como fica a nossa questão mental? O quanto hoje nós somos sadios em relação às nossas emoções? Eu acho que essa reflexão é uma reflexão muito importante que todo mundo tem que fazer, né? Se eu escolho aceitar todos os meus impulsos, todos os meus desejos, todas as minhas vontades, eu tenho que entender também que eu sou obrigado a aceitar todas as consequências que isso traz para mim, né? Então, eu tenho que entender que se eu sou muito volátil às emoções, se eu não entendo a razão pelo qual eu preciso controlar elas, eu vou ser refém delas para sempre na minha vida. Então essa disciplina de fazer esse exercício não só fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente faz muita diferença para que a gente não colhe arrependimento, né? Eu percebo muito essa questão momentânea da nossa vida, né? Eu quero isso pelo prazer momentâneo, mas no que isso vai acarretar no longo prazo na minha vida? A gente tem que pensar muito nisso, né, galera? Porque se eu aceito tudo, eu quero comer um doce agora. Tudo bem, mas entenda que comer um doce agora pode te causar um vício. Esse vício no futuro vai te trazer vários problemas e o arrependimento de lá atrás, um dia, ter aceito aquela compulsão alimentar, aquela compulsão por doce. Isso vale para tudo, né? Qualquer tipo de área da sua vida que você seja disciplinado, no futuro vai fazer muita diferença. A gente não pode pensar no curto prazo, a gente tem que pensar no longo prazo. Isso vale para tudo, né? Finanças, resultado estético, resultado mental, resultado de qualquer área da sua vida. Se você entende que você não vai ter agora, mas você planta, você colhe. Se você planta o imediatismo, você vai colher frutos ruins lá no final de tudo. Isso vale para todas as áreas das nossas vidas. Então, galera, ficam algumas perguntas na introdução da lição de hoje que eu vou ler para vocês, porque casam muito com essa reflexão que a gente vai fazer hoje, né? Você já se inscreveu em uma academia?
Quantas vezes você fez isso? Quanto tempo isso durou? Porque disciplina não tem a ver justamente com escolher uma coisa, né? Mas tem a ver com sustentar essa coisa. Ah, eu quero acordar hoje, a partir de hoje, às 5 horas da manhã, todos os dias, para poder ler um livro. Ok, você entende o tanto de barreiras que tem nisso? Porque você vai cansar num dia e não vai conseguir acordar no outro. Se você tiver a disciplina de fazer isso, você faz uma coisa que é muito importante também, que eu escrevi hoje também aqui. Olha só. Primeiro, a prática nem sempre leva à perfeição, mas te aproxima cada vez mais dela. Então a gente precisa entender isso, que a perfeição ela vem justamente com a prática. Tem dias que vão ser péssimos, mas se eu me mantiver constante, tiver a disciplina de fazer isso, eu vou estar me aproximando cada vez mais da perfeição. Mesmo porque acredito que ela não exista, né? Então a gente precisa entender justamente isso, né? Outra coisa que a gente precisa entender também, que eu achei bem legal, é o seguinte: habilidades se tornam automáticas quando criamos hábitos. Lembra, já falei sobre isso inclusive no meu Instagram, né? Eu tenho o mesmo trabalho que eu tenho para desenvolver um bom hábito, eu tenho para desenvolver um péssimo hábito. E eu só vou conseguir fazer isso através da disciplina. Então tudo está conectado. Tudo que eu venho falando com vocês e tudo que a Central vem pregando nessas últimas lições está conectado. A gente precisa entender que através da disciplina eu desenvolvo bons ou maus hábitos. Então é muito mais fácil eu desenvolver algo se eu for disciplinado naquilo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se eu começar a beber sistematicamente, eu tenho disciplina em beber. Futuramente, provavelmente, eu vou me tornar um alcoólatra. Da mesma coisa, se eu fizer isso com doce, da mesma forma, se eu fizer isso com atividade física, da mesma forma, se eu fizer isso com qualquer coisa da minha vida, ok? Então, essa primeira pergunta é interessante sobre academia, hein? Fica a reflexão de vocês aí, uma vez, inclusive, que eu vendo bastante isso. Faz inscrição, mas seja disciplinado para poder cumprir o seu propósito naquilo. O que é mais difícil de resistir? Uma guloseima deliciosa, uma super liquidação ou uma compulsão por redes sociais? Então fica a reflexão, né, galera? Maus hábitos, é o que eu acabei de falar. Então hoje a gente vai abordar um tema muito prático, que pode mudar a vida de quem aprende e aplica esses princípios bíblicos. A Bíblia vem como um ensinamento sobre disciplina e bons hábitos. Eu tenho provado isso na minha vida e tem feito muita diferença. Acho que vale a pena vocês começarem a fazer isso também, tá bom? A leitura bíblica de hoje, a primeira delas, está em Romanos 7, do versículo 18 até o 25. Eu vou ler para vocês. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. E aí, inteligência emocional, né, galera? Sabedoria. É bem difícil. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. São todas as vezes que a gente aceita todas as coisas momentâneas da nossa vida e os desejos da carne. Esse eu continuo fazendo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu tenho falado muito isso com algumas pessoas, que criança faz o que quer, adulto entende o que pode fazer ou não e escolhe, é disciplinado. Então, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então são todos os desejos da carne que a gente precisa entender, que a gente tem que equilibrar esse sistema. Se eu só aceito a fazer os desejos da minha carne, cara, como eu vou prosperar? É bem difícil. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem eu que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que, com a mente,
eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então a gente tem que entender, galera, que essa disciplina espiritual tem muito a ver justamente com isso, né? Se eu aceito todas essas tentações da carne e eu não sou disciplinado espiritualmente para saber o que é melhor para minha vida, no longo prazo, eu sempre vou colher frutos ruins. A palavra de Deus, ela é no mínimo um norte para as nossas vidas. Eu penso muito e já fiz muitas vezes essa reflexão que se eu nem acreditar em Deus, se eu simplesmente ler a palavra e interpretar ela de maneira positiva, algo de bom na minha vida vai acontecer, independente de acreditar nele ou não. Então é como se a gente tivesse um guia de 2000 anos que existe e ignora ele. Eu acho isso muito louco. Hoje isso tem feito muita diferença na minha vida. Então, continuando aí, em 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, tá bom? Vocês não sabem que, numa corrida, todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Nenhum atleta vence nada sendo disciplinado só em uma área da vida dele. Ele se esforça para ganhar um prêmio que é perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno, que é exatamente essa vida na eternidade. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. De nada adiantaria eu estar fazendo isso que eu estou fazendo agora, se eu não fizesse comigo mesmo. Isso para mim faz muito sentido, é uma lei na minha vida atualmente. A gente precisa entender muito essa questão de disciplina e de repente interpretar a vida de um atleta traz muita essa sabedoria pra gente. Então fica a reflexão, que um atleta faz para poder ganhar uma medalha de ouro. A medalha de ouro não são as outras medalhas e muito menos participar de alguma coisa. O que um atleta faz para ser o melhor naquilo é o que a gente tem que buscar na nossa vida física, de alma e espiritual. Então sabemos que nossas escolhas são importantes porque basicamente o que eu sou hoje é o resultado de todas as escolhas que eu venho fazendo até agora na minha vida. Quem somos nós hoje? Fica a pergunta. Somos resultado das escolhas que fazemos no passado. E quem nós seremos amanhã? Resultado das escolhas que fazemos agora. Então escolhe, galera. Disciplina é vida. Em João 16, versículo 33. Sabemos também que viver não é nada fácil, pois aflição e sofrimento fazem parte da vida de todos. Jesus nos afirmou: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, já que ele venceu o mundo, deixou um plano para que a gente possa vencer também, por que não seguir? Acho muito louco a gente brigar contra isso. Eu sei que é da natureza do homem fazer isso, mas quando a gente escolhe ter uma sequência melhor na nossa vida, eu acho que passa a fazer todo sentido. Eu convido vocês a experimentarem isso, né? Eu fiz isso de uma maneira muito competitiva, eu diria, né? Cansado de errar, falei, cara, eu vou experimentar seguir as palavras de Deus. E eu tenho colhido os frutos maravilhosos na minha vida. Gostaria que vocês fizessem a mesma coisa que eu. Então vamos dar sequência. Das reflexões que a lição traz dessa primeira parte, eu vou ler todas elas porque é interessante para vocês, tá? O filho escolhe a dor de obedecer os pais agora ou a dor das consequências mais tarde. Sabedoria, né? Ou a gente escolhe aprender com os outros ou a gente aprende sozinho. São dores. Qual que você quer sentir? Escolhas. O estudante escolhe a dor de estudar agora ou a dor da reprovação e da repetência mais tarde. De novo, qual dor você quer sentir? São escolhas. A pessoa escolhe a dor de resistir às tentações e de dizer não agora, ou a dor de lutar tentando vencer o vício mais tarde.
Eu penso muito isso, por exemplo, para mim com relação ao açúcar, né? Que eu já fui muito dependente. E hoje são escolhas. Eu escolho e determino o que vai acontecer na minha vida nessa área. Eu não mais aceito os meus impulsos de ficar comendo o que eu quero a hora que eu quero. Isso faz muita diferença para mim hoje. O trabalhador escolhe a dor do esforço e dedicação de agora, ou a dor de ver seu nome na lista de demissões amanhã. Isso vale para tudo, né? Se eu trabalho hoje, eu trabalho incansavelmente, eu trabalho de forma correta, eu vou ter sucesso amanhã. Se eu não trabalho hoje, faço algo mais ou menos hoje, eu vou ter um resultado mais ou menos amanhã. Não tem como esperar diferente, né? Apesar da gente sonhar com algo diferente, se a gente não planejar e a gente não fizer de maneira correta, nada vai dar certo. Então, nós escolhemos a dor da alimentação saudável agora, ou a dor dos regimes, tratamentos e saúde debilitada mais tarde. Galera, tudo se resume a escolher qual dor vocês querem sentir. A dor da disciplina ou a dor do arrependimento de não ter aceitado ser disciplinado lá atrás. Então escolham, galera, escolham. Isso é muito importante. Então, ou seja, todos nós temos que escolher a dor de uma vida disciplinada agora ou a dor do arrependimento das consequências que vamos colher mais tarde. Acabei de ler isso e falar isso antes. Acho que eu tô um pouco alinhado com a lição. Pergunta, vamos lá. Na vida espiritual, que tipo de dor nós podemos escolher? Exemplos para dar após o grupo falar bastante, e aí eu vou falar dos exemplos uma vez que a gente não tá junto aqui, tá bom? A dor de receber a Cristo e ser seu seguidor, ao invés da dor da perdição eterna. A dor de resistir à tentação moral, ao invés da dor da vergonha, culpa e possíveis consequências. A dor de buscar ajuda e aconselhamento para um casamento, por exemplo, ao invés da dor do divórcio. Então vai doer, sempre, porque a gente vive num mundo onde as dores existem e a gente não tem como controlar isso. A gente tem como controlar qual dor a gente quer escolher, a da disciplina ou a do arrependimento. E aí fica a pergunta para a gente poder falar sobre isso agora, né? Como nós podemos definir disciplina? E aí eu vou ler bastante. Disciplina é escolher entre o que você quer agora e o que você quer e o que você mais quer. O que eu quero agora é um prazer momentâneo. O que eu mais quero e desejo para o meu futuro tem a ver bastante com disciplina, porque eu vou abrir mão da minha carne em função de algo muito maior, né? A gente tem que pensar bastante nisso. Isso significa que temos que fazer escolhas fundamentais do tipo, e aí eu vou ler mais uma vez para vocês, tá bom? O que eu quero agora é matar a aula e curtir bastante. Mas o que eu mais quero mesmo é passar de ano e entrar para a faculdade. Disciplina é escolher estudar para alcançar o que eu mais quero. Com alimentação, fica agora é a próxima. E eu sempre vou falar dela. O que eu quero agora é tomar um balde de sorvete. Mas o que eu mais quero mesmo é ter um corpo saudável e uma boa aparência. Disciplina é dizer não ao sorvete e caprichar na alimentação e na atividade física. E aí, quais são as escolhas que vocês têm feito? Fala sério, hein? O que eu quero agora é dar vazão aos meus desejos e me envolver com pessoas e me envolver com essa pessoa tão atraente. Mas o que eu quero mesmo é construir um casamento e ter uma família feliz. Disciplina é fugir dos casos extraconjugais. Então, galera, disciplina. Então, vamos ver se todos entenderam, né? Mais uma parte aí que eu vou ler para vocês. Disciplina é escolher entre o que você quer agora e o que você mais quer. Como essa afirmação desenrola em sua própria vida. Então, peguem todas as áreas da vida de vocês e façam essa reflexão. Eu acho muito válido para que vocês comecem a planejar novas coisas, para consequentemente ter uma disciplina melhor em todas as áreas das vidas de vocês, tá bom? Então, por que você acha que nossas escolhas e ações tendem a favorecer a dor do arrependimento, ao invés da dor da disciplina? Porque a gente sempre quer satisfazer exatamente esse desejo da carne, né, turma? A gente não está pensando no longo prazo, a gente está pensando num prazo curtinho. O ser humano vive assim. Você já sabe o que você mais quer? Se não sabe, peça a orientação de Deus. Isso é muito bom, porque
porque se a gente segue os ensinamentos, a gente segue orientações. E até hoje, desde que eu comecei a fazer isso, eu nunca me arrependi de nada. O que você precisa fazer agora para alcançar o que você mais quer? E aí você começa a trilhar o caminho da disciplina através de planejamento. Quais são algumas áreas em sua vida em que você sente falta de disciplina? E aí começa a listar suas prioridades, né? Pega a pior delas e tenta começar a resolver, e assim você vai melhorando cada vez mais. Como será a sua vida daqui 5 anos se você não fizer mudanças? Enxerga lá na frente o que vai acontecer se você continuar fazendo tudo de errado. E aí talvez você tenha força, inclusive, para começar a mudar hoje. A verdade é que a maioria de nós sabe muito bem o que fazer, mas muitos não conseguem fazer o que é certo e o que é o melhor. Foi exatamente isso que Paulo expressou em sua carta aos Romanos. Então eu vou ler Romanos agora 7, 18 e 19, são os versículos, tá bom? Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Então a gente tem que entender exatamente isso, né? Que se a gente não partir do princípio que a gente está fazendo mal para nós mesmos e a gente não corrigir isso, naturalmente a gente pode fazer mal para as pessoas sem nem perceber também. Então primeiro a gente cuida de nós, resolve todos os nossos problemas. E aí depois, inclusive, a gente consegue ajudar o próximo. Então é entender, né? Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então são os 2 mandamentos principais da Bíblia que estão aí, exatamente na lição de hoje também. Então o grande apóstolo confessa que ele também queria fazer a coisa certa, mas não conseguia. A gente tem que entender que todos nós somos falhos, né, turma? E a gente tem que tentar sempre melhorar, independente de onde a gente esteja. Eu sempre posso ser uma pessoa melhor. E isso é lindo, né? Porque todos os dias eu posso acordar e ser um pouco melhor do que ontem. Então ele pergunta: quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? É um verso 24. Em outras palavras, quem pode me ajudar? Ele mesmo responde: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então a gente tem que entender que se você não quer nem acreditar em Deus, entenda que na palavra dele, pelo menos, tem ensinamentos sobre disciplina, que são chave para mudar qualquer área da vida de vocês. Ou seja, Paulo nos revela que a resposta não está em eu ser melhor, em eu ser mais forte. A resposta está em Jesus Cristo. Eu tenho aprendido muito com o jejum justamente sobre isso, porque quando a gente enfraquece a carne, a gente fortalece o espírito. E quando eu fortaleço o espírito, é o Espírito de Deus que me fortifica. Isso é muito poderoso. Essa é a chave para todo o nosso ensino de hoje. Por conta própria, somos propensos a fazer escolhas erradas. Sim, tem que ter um propósito, tem que ter algo maior por trás disso. Senão eu vou ficar sempre satisfazendo os meus desejos e as vontades da minha carne. Isso faz mal, galera, de verdade. Sempre fazer isso faz muito mal. Fala sério, vocês não percebam isso. Então, com a ajuda do poder de Cristo, Deus pode nos capacitar a escolher não o que queremos agora, mas o que queremos mais. Com a ajuda de Cristo, podemos escolher a disciplina em vez do arrependimento. Então, em outro texto, lemos em 1 Coríntios 9, de 24 até 27, tá bom? Comparando a vida cristã com uma corrida e o crente como um atleta, que é o que eu li lá no início da lição. Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Não é sobre um só. Todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, porque ele se prepara para poder ganhar um prêmio e logo depois que ele ganha esse prêmio, ele vai ter que começar uma nova preparação para tentar ganhar de novo. E isso se torna um ciclo vicioso na vida dele, porque o prêmio dele é perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. A gente pode fazer até uma brincadeira com isso, que eu acho bem interessante, né? Se a gente entende que o poder da disciplina pode nos colocar em degraus maiores da vida, desculpa, falei errado. A gente usa exatamente esse gancho
dessa premiação perecível, né? Se eu tenho a disciplina para poder atingir um objetivo, eu começo com isso, atinjo o objetivo, subir um degrau. E aí tudo se inicia novamente. Eu tenho que me preparar tendo disciplina de novo para poder tentar subir mais um degrau. E eu vou subindo esses degraus ao longo da minha vida para poder chegar até o momento final, que é para o nosso grande prêmio eterno. Então, escolher ser disciplinado é escolher, na verdade, subir esses degraus da nossa vida. Hein? Fala sério. Essa reflexão eu acabei de fazer. Ficou bem legal. Ou seja, para vencer precisamos escolher a disciplina, precisamos abrir mão de uma pequena recompensa ou prazer imediato, que é o prêmio perecível, para ganhar um prêmio eterno. Então, galera, escolham a disciplina de subir degraus na vida de vocês e não a disciplina de um final de semana. Ai, falo sério, isso é tão forte na minha vida atualmente, queria que fosse na vida de todo mundo. Outras passagens bíblicas para aprofundar o estudo, tem Romanos 13, 14, Salmos 94, do 12 ao 14, Apocalipse 3, versículo 19, Hebreus 12, do 1 ao 13, Provérbios 12, versículo 1. Tá? Perguntas finais, então. Quais metas você poderia estabelecer que exigiriam que você confiasse na força e na graça de Deus? Então, pensa nisso, estabelece isso, passa a confiar mais, né? Quando a gente entende que Deus age no sobrenatural, mas para isso a gente precisa agir no natural. Eu falei isso na lição da semana passada. Tudo fica mais fácil. Eu paro de viver o momento e começo a viver algo muito maior e mais sobrenatural. Olha aí, juntando com a semana passada. Então, compartilha uma história de quando você foi capaz de escolher a disciplina ao invés do arrependimento e o que funcionou para você. Eu tenho vários momentos que eu poderia falar sobre isso e eu penso muito no que eu venho fazendo agora, por exemplo, que é acordar às 5 horas da manhã para poder estudar e ler. E isso tem feito uma diferença absurda na minha vida, em todas as decisões que eu venho tomando ao longo do dia. Às vezes um estudo que eu faço, uma reflexão que eu faço, me traz uma resposta para alguma decisão que eu vou tomar no meu dia. E isso tem feito muita diferença na minha vida. Eu acho que vocês deveriam experimentar. Isso é uma ferramenta muito poderosa para a vida de vocês. Galera, a gente tem que entender que a oração tem um poder muito grande na nossa vida. Quando a gente ora, a gente se conecta com Deus, a gente externa tudo que a gente está sentindo e todas as nossas aflições para Ele e para o mundo. E a gente começa a resolver os nossos problemas. Quem cala, adoece. Quem fala, se trata. Então vamos cuidar da gente. A gente só consegue melhorar o próximo melhorando a nós mesmos primeiro. Mais uma dica, mais uma chave para vocês. Então a gente tem que entender muito isso. E aí eu vou fazer um finalzinho de reflexão para vocês e encerro a lição de hoje. Que a gente precisa agir, começar a fazer diferente, comprometendo-se com um passo e praticando isso durante toda a semana, durante todo o mês, durante todo o ano, né? E aí logo Deus transformará os seus desejos e os seus hábitos. Também se dedique à leitura da Bíblia. Encharque a sua mente com a palavra de Deus ou com palavras que edifiquem a vida de vocês, de pessoas que já têm um pouco mais de sabedoria, turma. Isso é muito importante. Siga com disciplina o nosso plano de leitura para 2023. Uma vez que a gente não tem nenhuma orientação, a gente seguir a orientação da Central é excelente, tá bom? E aí a gente vai realmente entender o poder da palavra de Deus e como ela pode dar norte para a nossa vida. Então a gente tem que entender que a gente pode ser sempre melhor, turma. Eu vou fazer só uma oração final para que a gente comece a semana de uma maneira maravilhosa. Então eu oro para que Deus abençoe a vida de todos vocês. Traga muita sabedoria, muita paz, muita prosperidade, muita saúde para que todos possam ter a melhor semana da vida de vocês, com muita disciplina em boas coisas. Se a gente vai sentir dor, independente do que a gente faça, que a gente escolha sentir dor por algo que é maior e não menor. Deus abençoe a vida de vocês.
Forte abraço, galera.